Vamos só esperar todo mundo entrar, daí a gente já começa. O último que entrar, fecha a porta, assim. Não é? Bom, gente, primeiro eu queria dizer que a gente está muito honrado pela presença do professor Josh Rollo. O professor Josh Rollo, para aqueles que não o conhecem ainda, mas, pelo jeito, ele está trabalhando muito duro, fazendo várias conversas, então acho que já a fama dele chegou na frente. Ele é o Dean do Hebrew Union College, no campus da Califórnia. Ele é autor de muitos livros, artigos, principalmente na questão do relacionamento do judaísmo e o cristianismo na Idade Média, e fazendo uma ponte e uma comparação com estas relações nos dias de hoje. Pelo menos foi assim que me explicaram, Josh. Se tiver alguma coisa, me corrija. Tá? Eu queria também agradecer os colegas da UJR, especialmente a Miriam, Karim, por ter organizado esse evento, e toda a turma da CIP, que sempre está dando um suporte para nós muito grande, Laura, Adriana, Natan, e que permitiu que a gente tenha este encontro. O que nos traz aqui? A gente teve algumas conversas internas na CIP, aqui nós temos com uma população maior. Existem momentos que a gente precisa ter para fazer uma reflexão maior, uma conversa mais aprofundada, e eu acho que essas ocasiões, quando nós temos um scholar da qualidade do professor Rollo, essas são as horas que a gente tem a possibilidade de ter essas conversas mais profundas. O título dessa nossa conversa ele é bastante extenso, cabe o judaísmo inteiro lá dentro, como o professor Rollo colocou, mas fala exatamente da inclusão do diferente e do indiferente, preservando aqueles valores da liberdade que nós tanto prezamos, em uma sociedade que está cada dia mais radical ou polarizada. Eu acho que a gente quer falar muito sobre como ter os valores de liberdade para aqueles que não são, que pelo menos a gente não percebe como iguais, e eu acho que a beleza é exatamente a individualidade, e é uma sociedade que tem tido dificuldade de lidar com isso, pelo menos é o que a gente sente. Vamos falar dos Estados Unidos para não falar do Brasil, porque isso está presente em todos os lados, né? Então, eu queria deixar a palavra com o professor Rollo. Eu acho que vai falar por uns 15, 20 minutos, depois a gente abre para perguntas, que eu acho que é o essencial. Eu vou te deixar sozinho para poder também assistir. Eu sei que você gosta de falar em pé. Bem-vindo. Não preciso do microfone. Não, você está plugado. Então tá. Meus agradecimentos pela hospitalidade tão carinhosa, tão gostosa aqui estar com vocês, não só do Marcos, como de vocês todos, e da CIP, da União do Judaísmo Reformista, Karen, Miriam, meus amigos já de anos, e meus novos amigos, e todos vocês que eu vou gostar muito de conhecer ao longo deste intercâmbio de ideias. Espero que seja uma coisa rica de aprendermos um do outro, porque um dos temas que eu sempre tento lembrar quando eu falo é que eu trago comigo uma certa série de perspectivas. Algumas são perspectivas puramente acadêmicas, que eu sou um professor, um estudioso da Idade Média, que não se preocupem, não vou falar, e adoto uma certa perspectiva. Hoje eu estou aqui para falar com vocês fundamentalmente do ponto de vista de um líder no mosaico americano judaico,
na segunda maior cidade judaica e não judaica do país, dos Estados Unidos, ou seja, um contexto judaico, cultural, americano, muito, muito vivaz, muito, muito rica, muito problemática, etc. E eu sou consciente neste momento, trazendo a vocês essa perspectiva de líder comunitário numa comunidade particularmente grande e variada. Eu vou repetir coisas que alguns de vocês já me ouviram falar, mas é muito importante para mim que eu passe para vocês um entendimento da minha parte, uma compreensão, um respeito da minha parte de que a perícia que eu trago como americano, como californiano, angelino, peraí, todo mundo tem que aprender uma nova ideia americana, tá? Quando alguém do Espírito Santo, se chama capixaba. Quando vem do Rio de Janeiro, se chama... Quando vem de Los Angeles, se chama angeleno, não Los Angeleno, tá bom? Tá bom? É importante, tá? A gente não... É isso. Não vamos confundir o Fluminense com Carioca, tá? É muito importante, tudo. Tá certo. Eu trago comigo esta perspectiva muito, muito específica, mas eu não pretendo, não imagino que aquilo que eu trago seja necessariamente aplicável à realidade brasileira. Eu conheço o Brasil o suficiente e a vida judaica aqui o suficiente para entender que tem que ser uma troca de ideias. E às vezes o americano pode carregar consigo uma certa presunção, coisa que eu não quero trazer comigo. Não é meu propósito aqui, não é meu propósito falar que o sistema americano é o que funciona e tudo mais, e somos nós os professores do mundo, que não é assim. Mas saibam, por favor, que eu sei que não é assim. Isso é o importante, que eu quero aprender de vocês, quero que nós troquemos ideias. E nisso, de qualquer jeito, só posso falar daquilo que eu conheço, que é Estados Unidos. Então, vai ser o ponto de partida dos meus comentários, a não ser que vocês queiram me levar em outra direção com as perguntas. Eu estou mais do que aberto, então, por favor. Obrigado. Oba. Devo ficar longe de alguma... O título, de fato, é um título muito amplo e poderia falar de muitas coisas. Eu vou falar de dois temas em particular, com respeito ao diferente e indiferente e ao radicalismo, em específico judaico, que está crescendo num momento mais polarizado americano. Eu acredito, pelos comentários que eu ando ouvindo de vocês ao longo do meu tempo aqui em São Paulo, basicamente uma semana até agora, pelas perguntas que eu estou recebendo, pelos comentários que eu estou recebendo, eu estou sentindo que tem um certo paralelo, e se Deus quiser a gente vai achar pontes conceituais através das quais a gente vai poder assim cruzar e aprender um do outro. Uma das preocupações universais que eu vejo, talvez judaicas no mundo, certamente nos Estados Unidos e no Brasil, segundo estou ouvindo de vocês, é o fato de uma porcentagem muito grande, uma porcentagem majoritária da comunidade judaica, de pessoas que nós consideraríamos parte da nossa comunidade, uma maioria não participar,
uma maioria não militar, uma maioria se afastar. Ou pior ainda, uma maioria que se acha afastada, ou seja, não que se acha numa posição de afastamento, mas que se acha afastada por nós, que nós estejamos afastando eles. Isso é um problema gravíssimo, é uma coisa que ninguém quer. Eu acho que todos nós íamos concordar que não queremos afastar os nossos e não queremos que se sintam afastados, mas é uma realidade. Nos Estados Unidos, como no Brasil, a taxa de, como os argentinos chamam de casamento intercultural, como nós nos Estados Unidos chamamos de intercasamento, etc., é uma taxa muito alta. 50%, mais ou menos, é o número que eu ando ouvindo aqui no Brasil e é o número que se fala nos Estados Unidos. Agora, eu vou pausar um segundo para reconhecer uma outra coisa. Dei 2 minutos para falar do meu reconhecimento, do meu posicionamento como americano. Eu me posiciono abertamente como reformista. É minha orientação, meu orgulho, é minha perícia, é o que eu sou, eu trago isso. Mas eu boto isso num plano de transparência, porque eu quero que possa ser uma coisa objetivamente falada, questionada com carinho e respeito. E eu falo isso para botar a questão transparente, mas também para avisar que ao falar de intercasamento, tem que reconhecer quem está falando com você. É um oficial do movimento reformista que adotou já há vários anos, já há várias décadas, um posicionamento muito, muito específico com respeito a como lidar com esse problema do risco estatístico colocado a qualquer comunidade judaica do intercasamento. Ou seja, nos Estados Unidos, estatisticamente falando, se você casa com não-judeu ou não-judia, a chance dos seus netos não serem judeus é 8 vezes maior do que uma pessoa que casou com outro judeu, certo? Então, como judeu reformista, e ao tentar abrir meu leque para vocês, para que nós possamos trocar de ideias abertamente, tem que reconhecer que esse é um problema, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que meu movimento há decidido há muito tempo tratar como oportunidade, possibilidade, abertura para dar boas-vindas para mais judeus, para reconhecer que um americano e, pelo que vejo, também um brasileiro vai sentir-se muito brasileiro, muito americano. E é natural que se apaixone por uma pessoa que não seja judia, porque vai viver uma vida em comum, cívica, cultural, etc. E nós vamos nos apaixonarmos. Tanto que eu me apaixonei por uma brasileira não judia. Casei com ela se converteu ao judaísmo, mas é uma história reformista muito a minha. Não é só a minha ideologia, não é só a minha posição oficial na comunidade. Eu sou fruto disso. E então, quando tratamos do diferente e o indiferente, tem que reconhecer que tem uma gama de respostas a esse problema de não participação, uma parte da qual é relacionada com casamento. Mas não é só isso, não. Sabemos que tem outros motivos pelos quais as pessoas se afastam às vezes. Ao pensar nas diferenças judaicas com respeito a esse problema, no esquema americano temos, vocês sabem, uma gama muito ampla de movimentos e de filosofias.
um outro eixo, tem vários eixos, né? Tem o eixo de afastamento e participação, tem o eixo da ideologia, que não tem a ver necessariamente com nada de afastamento, mas temos as relações entre ortodoxo, conservador, reformista e mais nos Estados Unidos. O equilíbrio dos poderes é diferente, muito diferente. Reformismo é majoritário, basicamente 51% da população, do judaísmo institucionalmente enraizado nos Estados Unidos, não é pluralidade, é maioridade reformista. Então, nos dá uma força muito notória na conversa. Outro 40% mais ou menos é conservador, vem em declínio. Antigamente, quando eu fui criado, nos anos 70, 80, estatisticamente, o conservadorismo era o maior, tem trocado de posição. Ortodoxia fica na faixa de 10%. Mas a ortodoxia leva bastante poder desproporcional, porque eles têm uma taxa de quê? De participação. Ou seja, os dois eixos se cruzam, com que a ortodoxia tem uma representação maior, porque tem uma participação maior, embora estatisticamente, você imagine, em qualquer outro contexto, 10% com respeito aos 90% não ia ter muito poder. Então, tem essas dinâmicas muito, muito importantes que não vão traduzir necessariamente tão bem para o Brasil. Tá. O que isso tudo... um outro eixo, desculpa, antes de pular para o que isso tem a ver com o radicalismo, a polarização da conversa judaica e social nos Estados Unidos, até um certo ponto no mundo. Aonde é que não devo andar? Então pode deixá-lo baixo. Está me ouvindo? Tá. Desculpem. O outro eixo isso é muito importante, extremamente importante. É o eixo geracional. Tudo está mudando nos Estados Unidos. Aí eu sou muito ignorante com respeito a que está passando aqui no Brasil. Estou muito curioso para saber de vocês o que está acontecendo. Vou gostar de ouvir muito de vocês. Mas nos Estados Unidos, uma das dinâmicas, se tem participação e, digamos, alienação, ou o eixo dos movimentos e das filosofias, o eixo puramente cronológico e de idade, de cultura juvenil, etc., é muito importante e muito curioso, muito rico, muito desafiante e muito promissor. Então, o que isso tudo tem a ver, antes de eu fechar meu comentário introdutório, porque realmente quero ouvir de vocês e poder entrar numa troca de ideias, a sociedade cada vez, como diz, cada vez mais radical. Temos que reconhecer, sem politizar-nos, embora, dependendo do tom da conversa, estou mais do que disposto a me politizar também, porque eu tenho política e tenho posição, mas não é a questão e não é sobre mim pessoalmente. Temos que reconhecer que, infelizmente, me parece que o Brasil e os Estados Unidos estão compartilhando uma coisa triste, uma coisa que não é só Estados Unidos. O Brasil é Israel, a Europa também, que é uma polarização da conversa cívica, do engajamento cívico em geral, muito, muito além dos judeus, embora inclua os judeus nisso também.
não posso falar, é a primeira vez, esta visita agora, a gente vem anualmente para o Rio de Janeiro para visitar a família, mas, por acaso, assim, então, é a primeira vez que eu piso aqui no Brasil desde que o Bolsonaro foi eleito. Então, eu não sinto na pele exatamente o que está acontecendo aqui, mas eu escuto e, claro, a gente fala e vê. Mas vocês sabem que nos Estados Unidos, o engajamento cívico, de forma geral, é extremamente polarizado. E eu acho que tem que reconhecer que isso é fruto de um desenvolvimento cultural de anos. Não é só porque o Trump foi eleito. Ele foi eleito por causa da polarização, provavelmente. Certamente ele está também aumentando a polarização pela sua personalidade. Não tem como negar isso, mas estamos no momento. E o que isso tem a ver com a gente? Além de sermos cidadãos, e além de sermos participantes de uma sociedade muito maior do que o judaísmo também, por acaso ou não, a conversa interna judaica está sendo muito polarizada nos Estados Unidos, no eixo político como no eixo sionista. E essa conversa toma dimensões nos eixos que acabei de descrever para vocês como introdução. No eixo geracional, no eixo movimental e no eixo de quem participa, quem grita para o outro, pelo menos está olhando para o outro ao gritar para ele, e quem está simplesmente afastado. O unaffiliated, a palavra que é uma palavra um pouco imprecisa, mas é a palavra que nós usamos, os não afiliados, não participantes da comunidade. E saibam que nós definimos a filiação não só pela sinagoga. Pode, por exemplo, se afiliar à Federation, né, a comunidade, sem ter nenhuma ligação religiosa. Qualquer coisa. Tu mandas teus filhos para o Mahané e vale como afiliação, entendeu? Então, essa radicalização está dando voz a uma comunidade mais rachada do que talvez reconhecêssemos antes, ou está rachando-se no momento. É difícil de saber. Eu poderia falar sobre essa radicalização com respeito à sociedade em geral, nos Estados Unidos. As questões socioeconômicas que regem na conversa política americana. Porém, não acho que é de específico interesse para vocês. Se for, podem me perguntar. Quero fechar com uma questão de Israel. E eu falo do ponto de vista de um sionista passional, dedicado, comprometido com a língua hebraica, o povo israelense e o Estado de Israel, como, na realidade, todo mundo que eu conheço. E aí está o problema. Nos Estados Unidos, a grande maioria dos judeus continua amando e apoiando a ideia de Israel como um Estado seguro, democrático e judeu. Domina totalmente tudo o judaísmo americano. Porém, se você ouvisse a fala entre um a outro, você imaginaria que a direita seja pró-Israel e a esquerda contra, que simplesmente não reflete a verdade. O radicalismo tem, como se diz, traído uma conversa que poderia ser muito mais fértil.
E estamos afastando muitas pessoas só pelo fato, não dos problemas em Israel, mas do jeito que estamos falando dos problemas em Israel. Os jovens, no eixo geracional, estão usando palavras e retóricas mais adversariais com respeito a Israel, embora eles também se sintam conectados a Israel, de um jeito não tão diferente do jeito que eu me sinto. A retórica vai dizer o seguinte: os jovens odeiam Israel. E não é verdade. Simplesmente não é verdade. Estão criticando quem? Você não critica uma coisa a qual você é indiferente. Você ignora. E nos movimentos, o outro eixo que queria falar, de novo, tem essa radicalização de fala que está tomando dimensões políticas bastante pesadas. Chega a ser pessoal, chega a ser mesquinho, até generoso, é pior. E tudo isso não me importaria se não fosse contraprodutivo. Ou seja, eu aguento, tem um termo, talvez vocês já ouvissem em hebraico, machloket leshem shamayim. Nós somos um povo que discorda, é o nosso trabalho, é o nosso dever. Mas tem que ser discordar por um fim de intrínseco valor. Deus, a nossa cultura, a nossa comunidade, o judaísmo, nosso destino em comum. Que briguemos, que discordemos, maravilha. Mas que seja por um motivo que vale a pena, em vez de sinat hinam, em vez de ódio à toa, ódio desnecessário. Essa é a diferença. Então, vou fechar com o aviso que eu dou. Eu me encontro no centro-esquerda do papo judaico-americano, tá? Só para me ubicar, para vocês entenderem de onde eu falo. E eu represento, eu tenho uma posição oficial que é o college, o Hebrew Union College, oficialmente e orgulhosamente sionista. Temos um campus em Jerusalém e tal, não é controversial isso. E somos, como se diz em inglês, doves, né? Somos um pouco pombudos. Mas muito sionista. Então, eu me encontro bem centro-esquerda. E tenho muitos à minha esquerda e muitos à minha direita. E eu me vejo na obrigação oficial, profissional, humana, judia, etc., judaica, etc., de tentar falar para os dois lados. Eu ando falando para a direita, a minha direita, o seguinte, que eles têm que parar de acusar os da esquerda de estarem contra Israel. Eles têm que pensar num outro eixo, eles mesmos, numa outra dimensão. Não é. Porque uma grande maioria dos judeus ama e quer Israel como um Estado seguro, democrático e judeu. Entendeu? Isso não tem que ser uma controvérsia. Então, não temos que falar como se fosse. Não tem que dizer que aquela pessoa à esquerda não queira um Estado democrático, seguro e judeu, porque quer. E não é inimigo, porque nós vivemos de machloket leshem shamayim. Nosso pão do dia é a briga, é o que alimenta o judaísmo, desde que seja por um propósito maior. Então, a direita, neste caso, não que a esquerda seja inocente, tá? Eu posso falar também do outro lado, mas no caso, eu só quero falar, porque o título foi diferente e indiferente. O inimigo nessa história não é o crítico, porque já estabelecemos que a crítica é o que nos nutre. O inimigo é a indiferença. Quando alguém abandona, quando alguém decide que já não vale mais a pena, aí temos que brigar.
E o problema é que quando alguém discorda de você, você faz dessa pessoa uma coisa que não é, ou seja, você faz anti-Israel, quando na realidade é pelo amor de Israel que critica, a gente perde a oportunidade de crescermos. E nisso tudo eu falo, de novo, não de Israel em si, mas de como nós falamos sobre Israel. E esses eixos geracionais, movimentais e de afastamento ou não da comunidade e como está desenvolvendo a nossa política. E espero que seja de informação útil para vocês. Estou à sua disposição e curiosidade também. Esse tipo de desafio que você enfrenta de falar com um radical, né, é presente também aqui no Brasil, né? Como que você consegue ter sucesso mudando, fazendo um radical abrir a cabeça de perceber que o diferente é bom, é plural e agrega? Que ferramenta que você usa para demover eles? Obrigado pela pergunta. Eu desenvolvi duas estratégias retóricas para os meus dois lados. Para a esquerda, eu tenho desenvolvido, junto aos meus colegas, o esforço acadêmico e cívico popular, né? Porque eu não posso só falar da Idade Média, entendeu? Eu venho trabalhando junto aos meus colegas rabinos e outros acadêmicos e tal, de revitalizar, ressuscitar uma retórica, uma história sionista progressista. Parece às vezes que o progressismo tenha se desviado do sionismo. Certamente no mundo não judaico europeu, por exemplo, é o caso. A esquerda europeia tem se desviado, assim, está afastado do sionismo não judaico. Não é bem o caso dos Estados Unidos entre os judeus. Então, os judeus têm que se fortalecer com a história sionista afirmativa, progressista, para poder expressar para eles, ao criticarem Israel, ou ao tomarem as dores dos palestinos, não, portanto, ao mesmo tempo, deixarem de se orgulhar do seu posicionamento sionista. E eles têm um peso que eles não estão, até agora, chegando ao nível que requer deles, que é de dar voz afirmativa ao sionismo, junto a todo mais que eles têm que falar, que é útil e fértil. Então, meu trabalho com eles é dar-lhes a história que eu tenho autoridade acadêmica a dar, que é a história do porquê sionismo, não por causa do Holocausto, não porque, mas porque ao longo dos anos os judeus têm cultivado uma relação que eu chamo de umbilical com aquela terra, através dos anos, de uma forma documentada e consistente, para que nós possamos correr atrás do nosso destino nacional com legitimidade. Eles têm que ter essas historinhas, esse conto, essa narrativa à sua disposição. E eu tenho que dar-lhes. E eu tenho que também, ao dar-lhes essa história, insistir que usem. Insistir que digam Israel é um lugar maravilhoso, mas temos que ver esse problema. Em vez de simplesmente dizer, coitado palestino. Entendeu? Tudo bem, falar coitado do palestino, tomar as dores do palestino não me faz mal. Tudo bem, está certo, é uma visão humana. Mas tem que falar também quanto você ama Israel e por quê. Senão vai perder as coisas. E eles não vêm fazendo isso, eu estou tentando ajudar. À esquerda, eu tenho um ponto retórico que tento martelar o tempo todo que eu puder, que é o seguinte. Parem de equivaler a posição anti-ocupação
como se fosse equivalente a ser anti-Israel. Falar para a pessoa da direita de parar de acusar a esquerda de ser anti-Israel quando é, de fato, anti-ocupação. Eu faço isso com as palavras, os números muito simples. 48, 67. Podemos brigar sobre 67, a guerra de 6 dias. A gente pode entender que isso causou uma situação de ocupação legitimamente complicada. A esquerda pode lamentar a ocupação e apoiar 48, o Estado de Israel. E que a direita tem que parar de falar como se a esquerda tivesse tratando as duas coisas como se fossem a mesma coisa, que não são. É importante. Tem que parar de acusar o lado anti-ocupação como se fosse anti-Israel. E a retórica a direita tem esse trabalho a fazer porque eles usam como se fossem sinônimos e não é útil, não é produtivo e não é preciso, não é correto, não reflete a verdade, não corresponde. Yoshua, nessa sala somos predominantemente ativistas da comunidade judaica e sensibilizados pela necessidade da continuidade do judaísmo. Eu estou numa fase muito influenciada por um cara chamado Tal Keinan, que escreveu um livro chamado God is in the Crowd, que, para mim, é o melhor diagnóstico do problema que a gente vive hoje no mundo judaico como um todo em relação a esse tema de continuidade. Eu queria te ouvir a respeito de um ponto específico que está ligado a Israel, como você falou, porque eu também não acredito que exista continuidade do judaísmo sem a conexão umbilical, direta, diária com Israel. No entanto, hoje, como você também descreveu, embora 90% da comunidade judaica americana não seja ortodoxa, e a grande maioria também em Israel não seja ortodoxa, existe um predomínio no mundo judaico, e embora nós queiramos acreditar que Israel deveria ser Jewish Nation State, ou the Nation State of the Jewish People como um todo, a gente não tem um fórum e uma maneira de colocar a maioria judaica não ortodoxa no centro das decisões críticas sobre as definições, inclusive sobre conversão, sobre o acesso e a conexão com os elementos judaicos que existem em Israel. Como você vê, embora você também, obviamente, idealisticamente está no movimento reformista, então eu imagino que você está posicionado claramente nesse contexto, mas a questão é quais são as ações práticas que o mundo da maioria judaica hoje deveria ter, à luz dessa questão do desafio de estarmos conectados com Israel, por um lado, e, ao mesmo tempo, sem uma solução de governança que nos dê voz numa instituição que possa unir, de fato, a Jewish Nation do mundo inteiro. Se é que entendi sua pergunta muito importante, bem, também entendi sua amplitude. É uma grande pergunta. Eu vou tentar responder na melhor maneira que eu puder. Se eu deixar de responder totalmente, me avise, porque eu não quero deixar ninguém sem a satisfação de uma resposta honesta da minha parte. É o seguinte, eu sou obrigado a responder só parcialmente, partidariamente. Ou seja, o movimento reformista está no meio desta luta cotidianamente, porque todo judeu reformista nos Estados Unidos que paga para ser membro de uma sinagoga reformista está pagando do seu próprio bolso, está ativando assim um posicionamento com a sua solução para a sua pergunta, que é investir, não emocionalmente, não conceitualmente, mas investir na formação do Hebrew Union College Jewish Institute of Religion de rabinos, educadores e líderes para uma alternativa ao rabanut ortodoxa no Estado de Israel para representar o todo
do povo judeu. Então, eu acho que tem uma resposta muito boa para a sua pergunta, mas reconheço que é uma resposta partidária. Então, qual é a parte menos partidária que eu tenho para oferecer para o senhor? É que, como acabamos no Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, em alguns dias, investir o tempo em botar uma plataforma ao pensar essas ideias, estamos pensando e, de fato, agindo no mesmo investimento, no mesmo processo nos Estados Unidos. Eu estou falando dos Estados Unidos não porque eu acho que é o centro do mundo, não é o umbigo, mas é o que eu conheço, e é uma boa parte do povo judaico, judeu, então vale a pena pensar. Não só para o movimento reformista, como também os outros movimentos fazerem as mesmas coisas, ou seja, investirem em comunidades religiosas, não seculares necessariamente, pode ser secular também, mas altamente, profundamente, dedicadamente religiosas, não ortodoxas, para criar rabinos que são admiravelmente, inspiradoramente empreendedores, obrigado, lá em Israel, contra toda a maré, sem a ajuda de dinheiro do Estado de Israel, sem o benefício, sem o respaldo de tudo que a ortodoxia tem, para criar comunidades criativas, pequenas, que não pagam bem ao rabino, que, assim, inspiradores, realmente, não só reformistas, como Masortim, Renewal, trabalhos incríveis. Eles são os halutzim de hoje em dia. Eles são os pioneiros de hoje. E eu digo não dos meus, mas do mundo não ortodoxo, porque tem um problema. O problema é, como o senhor colocou, o que se chama o casamento inapropriado do Estado com religião em Israel. E, como eu estava dizendo para os nossos colegas, eu não acho que dá para dizer que Israel, em algum momento, vai separar a religião do Estado, porque vai continuar o Estado judeu, e somos uma religião, entre outras coisas, então nunca vai ser separado. Mas o monopólio ortodoxo sobre os órgãos religiosos do governo, que tem poder coercivo, poder econômico inapropriado, ou que seja nenhum movimento tenha, ou que todos os movimentos tenham. E esse trabalho tem que ser feito para chegar, se eu entendi a pergunta do senhor corretamente, a Israel chegar ao nível de representatividade que ele, como Estado, merece, que nós todos queramos que tenha, e que vá enriquecer o destino do povo judeu. Ponto. Aí é a minha resposta à sua pergunta. Ok, eu acho que aí tem um movimento político que precisa ser feito entre, sei lá, a Organização Sionista Mundial, ou o que sobrou dela, o World Jewish Congress, todas as instituições de representação do mundo judaico, num movimento político unificado. Nós não queremos que o Estado deixe de ser judaico, mas a nossa interpretação do Estado judaico é diferente de um Estado ortodoxo. Sim, sim. Eu prefiro não entrar na ideia de um partido político só porque eu não tenho perícia e falar só vai me enquadrar. Bom, obviamente a pergunta do Mário é uma pergunta que deixa todos nós ansiosos, mas eu queria partir para uma outra discussão que recentemente eu tive conversando com alguém que eu acho que entende das ansiedades dos jovens, dos millennials, e como eles têm uma dificuldade da relação com a Israel que está aí, né? E o que eles me pontuaram foi assim, que a gente conseguiu sair do discurso de vitimização da questão do Holocausto, a centralidade dele, mas a gente partiu imediatamente para uma situação de celebração do Estado de Israel. E o que ele me disse, eu acho que foi muito sensível, foi que estes jovens, eles
não querem celebrar. Eles querem, de alguma forma, ver que tem outros problemas pelo mundo e eles querem ser convidados por esta Israel forte para fazer tikkun olam, para que eles, de fato, os palestinos é apenas uma das vertentes daquilo que eles sentem que há um dever não cumprido, mas que existem outros deveres a serem deveres não cumpridos, e aquilo teve uma ressonância, porque eu tenho sentido que a forma pela qual Israel tem tentado se comunicar com os jovens foi parar saiu da discussão da vitimização para a discussão imediatamente da celebração. E parece que aquilo cria nos jovens um afastamento. Eles falam que aquilo parece um pouco cínico, dado o que está acontecendo no mundo, onde você agora galgou a ser um país rico, moderno, poderoso, forte, e qual é o teu compromisso de tikkun olam. E eu só queria colocar essa questão, se isso está presente nos Estados Unidos também, esse tipo de enunciado. Acredito que você apontou uma coisa super interessante no eixo geracional que fiz referência. Sim, vejo, mas nunca tinha ouvido a coisa colocada tão nitidamente, retoricamente. Ou seja, luto, celebração, né, holocausto, Estado, e eles estão querendo, como falei, são os halutzim, querem o próximo passo. Não acabou, parece cínico por quê? Porque autoparabenização é a coisa mais cínica do mundo. Mas eu sou bom mesmo. Parabéns, Jorge. Né? Assim, no melhor dos casos, é pouco interessante, né? E no pior dos casos, é cínico. Então, o jeito que você colocou, essa pessoa, eu vou roubar. Ela está em Los Angeles, depois eu te apresento. Claro, né? Naturalmente. Mas é brasileiro, da criatividade. É muito bonito. É muito bonito. Dependendo da sensibilidade política, a palavra tikkun olam pode ser um problema ou uma ferramenta. Depende, mas não me importa com a retórica. Ele nem conhece a questão do tikkun olam, mas ele mas eu adorei o sentimento, adorei o sentimento. E comprova o que eu estava tentando falar. O fato de ver problemas, necessidades, para essa geração é impulso para melhorar o mundo. Que bonito que um jovem judeu queira expressar cidadania, humanidade, judaísmo através do Estado de Israel. Que coisa mais linda! Que mais que possamos querer de continuidade? Que melhor expressão tem de continuidade da pessoa dizer tem potencial aí, quero fazer parte, quero fazer parte do êxito, quero que o mundo requer mais de mim e de Israel, para esticarmos, para melhorarmos, para realizarmos. Que beleza! Adorei, adorei. E sinto isso. Por isso eu falo que o eixo é tão importante que entendamos que as pessoas não estão contra Israel. Estão querendo dar um chute na bunda em Israel. Para o bem. Maravilha, adorei. E vai dar um nome, vou dar crédito, por enquanto vou roubar. Depois eu dou crédito. Oi. Primeiro, super obrigada. Sou fã sua, você sabe, há muito tempo. O seguinte, que eu vou mudar um pouco de assunto, sair um pouco do eixo Israel, tá? Você colocou o movimento reformista, do qual faço parte com muito orgulho. Ele é precursor em uma série de linhas, né, de medidas no judaísmo com relação à mulher, que isso realmente mudou, e outros movimentos também foram para isso, e hoje a ortodoxia também está chegando próxima de coisas excelentes nesse sentido, no sentido de... eu vou tocar um ponto muito sensível, e que você falou das portas, né, que o movimento, a URJ, coloca abrir a tenda. Né? A URJ tem esse slogan, esse ano, de abrir a tenda, né? Com relação à paternalidade, que é algo que o movimento reformista americano, né, vamos deixar bem claro,
tomou essa decisão por um tempo. Não são todos os rabinos, mas eu queria que você falasse um pouco disso, como isso é dado na escola rabínica e como isso está nos... Você falou que 8 casamentos intermarriage, 8 vezes o neto pode não ser judeu. O que isso afeta, né? Porque a ortodoxia fala que nós somos o judaísmo aguado. E nós falamos que nós abrimos, senão não vai existir. Então, como é que você vê isso? Então, obrigado. Quero emendar uma aqui na dela. Claro. Se você sabe, essas crianças, filhos de casamentos mistos, que não são judias, elas vão ter alguma outra religião? Há essa pesquisa? Uma boa pergunta. Vou tentar lembrar a sondagem e a coisa para te falar. A sondagem, eu tenho sociólogos dentro dos professores nos meus programas em Los Angeles, muitos papos ao longo dos anos. Eu vou tentar pensar se eu tenho uma resposta responsável estatística para te dar enquanto eu respondo a Miriam. 2 coisas. A questão das mulheres e a questão de que quer dizer praticamente no Hebrew College como o berço acadêmico intelectual e também o lugar onde treinamos os futuros líderes, ou seja, tem um lado teórico e um lado muito prático, porque nós somos a fonte do movimento. Como é que lidamos com a questão da patrilinearidade, o que isso quer dizer e tal. Primeira coisa, eu vou começar com fácil, porque o fácil é a questão da mulher. Não porque não seja complicado, mas para nós, reformistas estadunidenses, passou. Já não é que assim. Se falamos dos... E não é porque somos perfeitos e tão evoluídos, não é isso. Não. Porque nós temos problema. Por exemplo, ainda tem uma desigualdade de salário entre mulheres e homens em posições mais ou menos comparáveis. Ainda tem uma desproporção de homens nos púlpitos das sinagogas mais prestigiadas ou maiores ou mais prósperas nas cidades maiores. Ainda tem trabalho a fazer. Não é nosso trabalho de levar o trabalho a cabo, mas também não podemos deixar de correr atrás. Esse é nosso trabalho. Porém, no básico, eu não conheço ninguém, mas ninguém. Eu devo conhecer, mas se eu conhecer aquela pessoa, não vai falar assim para mim. Eu não interajo ao nível, não entra na minha realidade que seja uma questão da mulher, da igualdade, da sua potência, do seu contributo, da sua necessidade para um judaísmo que suceda, que tenha êxito, que floresça, que, assim, é 50% de tudo que somos nós, do bom, do mal, é muito integrado, muito... Então, essa pergunta assim, dos meus professores, meus admirados professores, que eu amo como pessoas, mas que eu admiro como intelectuais, são, sei lá, 60% mulheres, os vice-presidentes do college são 100% mulheres, o presidente é homem, os decanos dos setores, como eu, éramos 2 e 2, agora somos 3 e 1. Assim, então é muito difícil para mim comentar de uma forma sutil. Um problema que, para mim, parou de ser sutil. É meio simples, meio preto e branco. E talvez seja uma cegueira minha, ou talvez seja uma incapacidade minha de entrar numa outra realidade. Eu quero abrir minha mente e tudo. Mas não tem muito a agregar. A não ser que tenha uma outra pergunta específica, se eu tenho uma opinião, mas acho que cobre tudo. Agora, a questão da patrilinearidade... É quase que igual, mas é menos óbvio para vocês, provavelmente. Porque eu já ensino futuros rabinos que são filhos de uma mãe não judia e um pai judeu, e pela patrilinearidade garantida no movimento reformista estadunidense, nem vou saber.
Entendeu? A pessoa, quando faz a entrevista, não faz uma prédica sobre meu pai é judeu e eu cheguei a entender que eu sou judia no fundo. Assim, não, já, assim, é judeu, judia, e vem e acabou. Não entra. E você, Miriam, fez referência ao fato que cada rabino, às vezes, toma uma escolha diferente. Não é o caso. Nos Estados Unidos, é verdade que cada rabino reformista tem o direito de não fazer um casamento misto se não quiser, pela ideologia. Mas, assim, eu nunca ouvi falar de um rabino que tivesse o direito de negar o bar mitzvah para um menino patrilinear. Entendeu? Não pode dizer, não. Desculpe, mas a sua mãe não é judia, você não pode ir lá, Lot Torá, se existe, nunca ouvi falar. Eu passo pelo país afora, né, fazendo o meu trabalho. Então, e certamente no college, uma professora, uma colega minha, querida, super esperta em entonar Torá e tudo, eu acho que era judia patrilinear, não sei. Mas assim, não entra. Mas eu sei que é complicado. Eu respeito a complexidade. Esse é um pouco mais fácil para mim entender. Para responder, respondi, Miriam, desculpa, eu não sei se respondi de verdade. Eu entendo. Eu só quero que todo mundo entenda que eu entendo minhas limitações de experiência, que são muito diferentes. Embora, de novo, eu sempre estou mais do que curioso para engajar com todo mundo e suas ideias diferentes. Com respeito à sua pergunta sobre a estatística dos descendentes do intercasados, é o seguinte, se não me engano. A primeira geração tende muitas vezes a ser ambígua religiosamente ou neutra religiosamente, uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos. Eu não sei bem como é que é a religiosidade brasileira de uma forma geral, tirando o judeu da questão. Nos Estados Unidos tem muitos seculares, muitas pessoas que se dizem no máximo cristão culturalmente, que quer dizer que tem árvore de Natal, mas não vai para a igreja. É muito comum. Ou bi-religioso, às vezes de um jeito um pouco fraco dos dois jeitos. Se não me engano, estatisticamente, esse status não muito comprometido é comum na primeira geração. Na segunda geração depois, que foi realmente a estatística que citei, que é 8 vezes mais provável que não seja judia ou judeu a pessoa, a minha impressão é que vai depender muito do casamento daquele neto ou neta. E aí vamos perder vista. Embora é comum também nos Estados Unidos que um neto de um judeu só entre os 4 avós, é comum que esse neto ou essa neta tenha consciência do judaísmo de tal avô ou avó. Que é interessante, mas não integra-se. Nota-se, mas não integra-se. Eu vou falar 1, 2, 3, tudo bem? O título falava do diferente e do indiferente. Acho que também compartilhamos a questão dos indiferentes. E esses são, até onde sei, mais da metade. Os indiferentes são esses que você definiu no começo como os que não estão nas instituições, que não têm nenhum contato com nenhuma proposta institucional, nem camp, nem mahané, nem nada. Imagino que esses estão fora desse 51% reformista, 40% conservador e 10%. São talvez 60% ou 70% desses 5 milhões de judeus americanos e também 60% dos daqui, ou mais. Nós falamos sempre dos 40 mil judeus de São Paulo que não estão nem em Yom Kippur em nenhuma sinagoga. Nós falamos com otimismo de 20 mil que talvez chegam em algum momento a alguma instituição e faltam outros 40 mil que não, 2/3.
O mesmo acontece, imagino, não sei se na Argentina também. De algum modo, não quero entrar de novo no assunto de Israel, na minha opinião como rabino, educador e israelense, também lá tem grandes desafios de identidade judaica, mas são outros. Estados Unidos é o lugar talvez mais criativo e o movimento nosso talvez um dos principais. Existem ações, existem estudos que, ou vamos formular isso de outro modo, que é o que se pensa ou se faz sobre a forma de encarar e abordar esse desafio dos que não não יודע לשאול, não רוצה לשאול, não quer perguntar, não tem nenhum por isso eu contato. usei a palavra afastada. O adjetivo em português pode dizer meu passivo, tipo, estou afastado, mas pode ser que alguém me afastou. Olha, é verdade, por um lado, que eu acho que a comunidade judaica, em todas as suas dimensões e fachadas, todas as aberturas que tem no reformismo, na ortodoxia, Renew, Mahané, tudo, todo mundo está dedicando sua criatividade, seus recursos a essa pergunta. Eu diria que é a pergunta que mais domina e é um motivo pelo qual a ortodoxia tem uma vantagem desproporcional, porque eles têm uma porcentagem. A ortodoxia autodelimina-se de um jeito que não tem. Os afastados deixam de ser ortodoxos e deixam de fazer. Aí eles têm uma certa qualidade dentro do número deles que ninguém mais tem. Olha, eu recebi essa pergunta ontem à noite, ou uma variação da mesma pergunta. Está nos mantendo acordados de noite. Tem milhares de programas, de iniciativos, demais. E tem um certo êxito, mas como se diz, é uma esteira. A gente corre sem necessariamente sair do lugar. Porque o número de pessoas afastadas aumenta conforme, às vezes, a gente até trai para dentro. Eu diria o seguinte, aqui eu posso sair, eu vou fazer só esse comentário, respeito à criatividade de um mosaico de judaísmo, que Estados Unidos realmente é. Bem, mal, indiferente. Eu saio com maior sinceridade do meu posicionamento como reformista. Eu falo só como judeu. É a variedade, é a diversidade das expressões judaicas que é a melhor aposta para achar boas soluções, nenhuma das quais vai ganhar a loteria. Precisamos realmente de ter ortodoxia, reformismo, conservadorismo, cultural Jews, Jewish community centers, Mahané. Precisamos. E nisso, a propósito também, as instituiçõezinhas, os movimentinhos pequenos, muito, muito críticos a Israel, têm que reconhecer que é um ponto de entrada para muitos judeus jovens, com identidade de judaísmo. Parece paradoxo para direitista que acha que são anti-Israel, mas logo que você entende que o problema não é anti-pró, é interessado ou desinteressado, de repente você vê que são interessados e faz sentido. Precisa desse mosaico todo, esse arco-íris do judaísmo americano, para cada pedaço do arco-íris achar um pedaço da solução, mas continua, e digo com maior humildade, às vezes frustração, e como pai também. Meus filhos estão no meio de kinder ao final de segundo grau, toda a escola judaica, Israel, e se qualquer pai é honesto consigo mesmo, sabe que o destino do seu filho, numa sociedade aberta,
assim, coração na mão. Então, existe esse problema da esteira, mesmo com toda a criatividade, a qual eu dou crédito para a diversidade muito além do meu movimento. Graças a Deus. A minha pergunta sobre a questão da inclusão do diferente, ela está numa população que, pelo menos, eu não sei quanto isso acontece nos Estados Unidos, mas no Brasil é muito forte, a questão de uma população que quer se sentir um igual, que eles querem fazer parte do povo de Israel, que eles consideram-se descendentes de judeus sefaradis, Bnei Anusim, e assim, eu tenho uma impressão de que nós, como judeus liberais, como judeus reformistas, nós falamos de acolher, mas nós temos uma dificuldade de acolher esse público, eu vejo por dois lados. Porque esse público muitas vezes busca um judaísmo com uma cara que para eles é autêntica, que seria a cara ortodoxa, e por que a nossa cara não é autêntica, vamos dizer, para eles. E o que acontece quando a gente não trabalha com esse grupo como grupo, mas somente como indivíduos, esses indivíduos estão encontrando um outro espaço na comunidade, quer dizer, numa comunidade paralela à nossa. Então, eu tenho a impressão de que, pelo menos em São Paulo, no Brasil, já há alguns anos está sendo criada uma comunidade judaica paralela, que é a comunidade dos Bnei Anusim. É um assunto difícil, espinhoso, eles são o diferente. Existe alguma forma, você trabalha com isso, você tem alguma ideia de como incluir esse diferente dentro das nossas comunidades como reformistas? Será que eles querem? Será que nós... Quer dizer, eu vejo os dois lados. Eles querem ou não querem ser parte das nossas comunidades? Nós queremos ou não queremos? Essa é a minha reflexão e pergunta. Vou antecipar a minha resposta com revelar uma coisa importante. Sendo historiador medieval, eu tenho um ponto de vista muito específico, porque as raízes do problema, e sendo metade sefaradi, filho de... Até me afeta, para falar a verdade, falando honestamente como ser humano, o fato de eu ser descendente de exiliado, que foi para a Turquia, em vez de ficar na Espanha, até que cria uma certa antipatia dentro de mim. Porque eu penso, poxa, meus antepassados pagaram um preço e foram embora em nome de manter seu judaísmo. Por que eles não fizeram? Entendeu? E agora querem, porque é o que? Israel é gostoso? Assim, agora, eu sei que não é assim. Eu não estou falando que é certo. Eu só estou reconhecendo um impulso humano mesquinho dentro de mim, porque sou humano. Mas, como historiador, tenho outro ponto de vista também, que é mais acadêmico e mais... E como, claro, o reitor de Hebrew Union College, um membro da comunidade que está falando sobre essas coisas, também tenho opiniões a respeito. E eu acho também interessante que no Novo Mundo inteiro é um problema, até nos Estados Unidos, mas é importante reconhecer também, como preâmbulo, aquilo que eu vou dizer, é que nos Estados Unidos não tem os mesmos números de Bnei Anusim quanto tem no México, no Brasil e talvez... Aonde? Colômbia, tá? Mas existe nos Estados Unidos também, mas em número muito menor, então não chega... Porque embutido na sua pergunta foi o fato de serem estatisticamente significativos, que é a ideia de uma comunidade paralela. Aquilo não existe nos Estados Unidos. Tem o suficiente para tocarem o nervo, mas não o suficiente para criar esse problema de massa, assim por falar. Olha, eu acho que é o suficiente que cada movimento haja fielmente as suas normas e não acho interessante agirmos como comunidade para a comunidade. Eu acho que é interessante agirmos como comunidade, mesmo que seja um pouco fraturada, reformista, conservadora e tal, que cada pedaço haja fielmente às suas normas
né? Igual que trataria uma católica casada com um judeu, né? Mas eu acho um problema, e talvez seja porque nos Estados Unidos eu não tenha que lidar com o problema de massa. Então, não desenvolvi essa coisa. Mas eu entendo que, às vezes, o que importa no ser judeu é se incutir, se envolver na comunidade de uma forma cultural, de uma forma... E se você tem uma cultura inteira ao lado, que tem suposições diferentes, que tem ambições diferentes, que, na realidade, não integra-se. Pode até ter uma reclamação técnica, mas, a partir do momento que não tem uma realística expectativa de que eles se integrem, eu não acho saudável. Eu acho que não cabe a nós nos mudarmos. Acho que cabe a nós reconhecermos cada um por cada um, conforme venham para nós dentro das nossas normas. Vou dizer que nos Estados Unidos tem um outro fundo de experiência que me encoraja nesta linha de pensamento, que são os negros chamados israelitas, que são negros americanos descendentes, assim, são negros americanos. Ou seja, não são como Barack Obama, que é filho de africano imigrante. Eu só quero distinguir, entendeu? São membros da comunidade negra, de forma geral, que como comunidade, eles reclamam um status. Se acham em Demona, em Israel. Um grupo foi lá. Mas aí quero falar exatamente isso. Por que estou insistindo na individualidade com respeito à tua pergunta, que foi uma boa pergunta, massa ou indivíduo? E eu prefiro o indivíduo. Por quê? Porque eu tenho falado com eles, e é um fenômeno um pouco parecido, é diferente por vários motivos, mas eles têm uma cultura desenvolvida a partir da escravidão americana, né, já há um século e mais, e que reclama direitos, que nem os Bnei Anusim, de certa forma, reclamam um grau de reconhecimento ou mais. E eu venho notando que a reclamação histórica, religiosa, emocional deles, como grupo, é adversarial. Ou seja, mesmo que eles tenham um coração aberto e tal, não tem cabimento, porque é uma reclamação comunal para com a nossa comunidade, que, na realidade, não tem pé, não tem perna, não tem legitimidade. Historicamente, não tem. Mas um indivíduo que queira virar judeu, aí, coração aberto. Eu não quero que politize-se. Então, eu tenho visto. E aí, esse rabino é um deles que decidiu se converter legitimamente e virou rabino kasher, assim por falar. E aí, maravilha. Assim, mais deles. Ken Yirbu, né? Mais e mais, maravilha. Mas ele veio como um indivíduo. Bom, das várias perguntas que foram feitas, e embora reconhecedor da complexidade da sociedade judaica, como você falou, da diversidade, e que maravilha termos ortodoxos, liberais, de todas as cores, eu te pergunto, se não for pela memória histórica e dos últimos eventos, seja pela memória positiva ou negativa, como você traria um jovem, eu diria um jovem que, logo depois de ter feito seu bar mitzvah, tem as suas últimas conexões emocionais, principalmente emocionais, com o seu passado, a sua família, ele ingressa no momento universitário, o mundo se abre, e nesse mundo que se abre, você falou de universalismo em particular, eu não consigo enxergar bem até onde esse universalismo moderno traz uma paixão para esse jovem de se manter judeu. Como é que o judaísmo é capaz de trazer respostas para os dilemas ou o caos
da tecnologia, da modernidade, etc. Mais ou menos é isso. Eu divago um pouco entre, se não é pela memória, como é que o jovem, o universitário ou o jovem casal se mantém apaixonado pelo judaísmo na modernidade de hoje? Eu não tenho nada contra a proposta de que memória seja uma âncora na identidade particular, mas eu prefiro a imagem da âncora do que a imagem da memória. Eu imagino as camadas do tempo e o povo judeu que vai mais camadas e mais tempo do que quase todos os povos no mundo, não todos, mas assim. E nós aqui estamos uma ideia, um visual de água que eu tenho, que nós somos um barco boiando na última camada de água, mas nós temos uma âncora que vai lá, muito, muito, muito profundo e faz com que nós não nos achemos à deriva. E uma coisa importante sobre a âncora: se você vive num barco com águas rasas, por definição, a âncora é a cadeia que conecta a âncora com o barco é curto, não te deixa um raio muito mais profundo. Paradoxalmente, tem uma certa bambidade. A cadeia fica um pouco bamba, assim, é muito longa, muito comprida. Aí, de repente, apesar de muito, muito profunda, paradoxalmente, te deixa também com um raio bastante amplo também. E ancorado. Você tem um benefício das duas coisas, de poder navegar um pouco as águas, mas nunca ficar à deriva, porque você tem essa âncora tão comprida. E o que eu acho nos jovens é que eles querem, não sei, talvez como um certo reitor de um certo college que decidiu viajar para o Brasil um dia e descobrir o mundo. Eles querem esse gostinho, é bom, o mundo é aberto, tem coisas para fazer, um universalismo gostoso, rico, enriquecedor, valioso, de aprender línguas, de ver o mundo, de conhecer gente, de vir para a universidade, encontrar desafios de várias ideias diferentes, tudo. Mas quando você faz essa viagem de vida tão bonita que o mundo nos outorga, hoje em dia, com a segurança de uma âncora, não é necessariamente a memória, mas é a sensação. Memória implica um conhecimento do passado, que é importante. Eu sou historiador, afinal, não, claro que importo com isso, mas não posso contar que todo mundo tenha isso, mas que tenha o suficiente para saber aonde for nesses mares. Tem uma casa, tem uma âncora, tem um centro, tem um lugar. Essa história que podemos passar, essa sensação que podemos passar para os nossos filhos é um antídoto ao perder-se no universalismo vago. Eu respondi muito emocionalmente uma coisa, mas eu acho que é isso que faz. Quê? Tem, e eu acho que é. Eu acho que por isso muitos adultos, a questão geracional é que chegam a uma certa geração, os filhos vão para kinder ou preschool e querem uma escola na sinagoga. Não é à toa, não. Vão embora durante um bom período, juventude livre, e voltam muitas vezes. Uma das estatísticas muito importantes nos Estados Unidos é 50% dos judeus em algum momento não estão afiliados a instituição nenhuma, mas 70% ou 80% em algum momento na sua vida já afiliou. Ou seja, não são tão indiferentes quanto às vezes parece. E tem o que conectar. E memória é uma ótima ferramenta, entre outras. Estou fundamentalmente de acordo. Mas eu não dependo tanto do mundo das ideias, embora seja meu métier. Eu dependo das sensações, de ser enraizado com algo. Espero que tenha resposta. Oi, pronto. Do ponto de vista pessoal e institucional,
nos Estados Unidos, apesar que o Brasil também está nessa onda, como é que vocês veem a relação entre os evangélicos, o amor dos evangélicos pelo povo judeu e até, às vezes, uma aproximação para lá de aproximada, né? Como Edir Macedo usando kippah, talit, etc., eles, ao mesmo tempo, são apoiadores nossos, mas eles representam uma posição extremadamente conservadora dentro do universo das posições políticas não judaicas. Sim. Como é que vocês enxergam a nossa relação com eles? Não tem um vocês, tem um você. Ou seja, eu posso responder por mim. Eu vou dizer para você claramente que a comunidade judaica está dividida entre aceitar ajuda, dar boas-vindas à ajuda, abraçar ajuda, validar ajuda, e os que rejeitam ajuda, desgostoso, etc. Então, do ponto de vista analítico, a resposta correta é a divisão. Não sei as proporções. É uma questão, não sei se tem sondagem sobre isso em particular. Sabemos como eles pensam sobre nós, mas como nós pensamos sobre eles é um pouco mais vago. Eu não quero responder irresponsavelmente com isso. Agora, se você está perguntando para mim, aí não temos tempo suficiente, cara, porque eu sou militante contra. Eu escrevi um artigo na coisa da Ari, de Varim, faz, sei lá, 5 anos, que eu chamei o abraço sufocante, que diz minha posição. Eu tenho 1000 motivos para rejeitar, e eu não quero entediar vocês com todos eles. Eu vou dizer um só motivo aqui. Eu não sou fetiche de ninguém. Se você vai para os Estados Unidos, eles fazem um fetiche da gente, mas a gente, por acaso, é gente. Assim, nós temos uma civilização milenar, sabedoria reconhecida pelo mundo afora, continuidade que outras minorias babam para poder conquistar esse milagre que nós representamos no mundo. Um Estado, depois de 2000 anos de exílio, assim, a lista, nós somos algo, cara. A gente ocupa espaço, respira ar, vive, contribui, briga, cria. Eu não sou uma citação num livro para validar a tua história. Vai embora, curta, viva, seja cristão, maravilha. Beleza, cara, cada um seu, sou liberal. Mas eu não sou tua ferramenta, cara. Não existo para validar a você. Não vou engolir, não vou validar, não vou dizer obrigado. Não vou. E não vou aceitar teu dinheiro. Assim, não sou o Estado de Israel, meu filho não vive, não serve no exército, tá? Outro papo. Eu respeito. Todos nós respeitamos a diferença entre ser israelense e ser não israelense. A gente ama Israel, a gente participa, mas não pago os impostos e não estou no caminho do perigo. Tá? Respeito a diferença. Mas, tirando isso, fui claro, né? Tá verdinho. Oi, só leva um tempo. Eu acho que a gente está para fechar, mas vamos ter uma última pergunta e fechamos. Queria agradecer. Só um minutinho. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Lamento ter perdido, mas estão filmando, então vou aproveitar para ver. Estive morando nos Estados Unidos 5 meses. Uma tendência de uma das comunidades mais desenvolvidas de Manhattan é se despir de todas as bandeiras e agora é chamada de post-denominacional. Tu achas que as comunidades judaicas... Não. Bandeira de movimento ideológico. A pergunta que eu faço para ti é o seguinte: achas que
essa tendência pós-denominacional vai se espalhar pelo mundo e vai ser uma forma de atrair mais pessoas para dentro das nossas comunidades? A pergunta é se o Rabino Gershon encontrou uma rabina que está levantando a bandeira de não bandeirismo, de pós-denominacionalismo, que é uma onda grande. Primeiramente, tem que reconhecer, só como observação analítica, que é uma onda, é uma questão que está se plantando em comunidades americanas ou em populações judias americanas, sem dúvida. Então, o que você viu em 5 meses é, de fato, uma questão. Se eu vejo isso como coisa boa, coisa ruim, coisa enriquecedora, coisa enfraquecedora, etc., foi a pergunta, se não me engano. E eu diria com toda a sinceridade que eu estou ainda evoluindo nesta questão. Eu não sei. Eu consigo imaginar um trajeto pós-denominacional no mundo não ortodoxo, tá? Eu acho que a divisão entre ortodoxia, embora tenha grupinhos liminares que estão quase com um pé no mundo ortodoxo e não ortodoxo, esses grupos são extremamente poucos e inumerosos. Então, eu acho que são efetivamente fora da questão. Por isso, eu acho que a primeira coisa da tua resposta tem que reconhecer que, no momento de hoje, quando se pergunta aquela pergunta, só reflete não ortodoxo e ortodoxo continuando sendo separados. Dentro desse quadro, se você está falando, imagino que esteja, falando do mundo não ortodoxo, e se tem a possibilidade de fundirem todos os movimentos não ortodoxos, eu acho que a possibilidade é real, é possível. Não digo que é inevitável. Tem pessoas que acham que é inevitável. Eu não acho tão inevitável, mas a questão mais importante é se é favorável, é desejável, vai adiantar o destino do povo judeu ou não. Com maior sinceridade do mundo, vamos ter que pagar para ver. Eu não sei. Também não acho que vai ser nem catastrófico, nem messiânico. Ou seja, eu não acho que é solução para os nossos problemas. Eu acho que, em si, a pergunta, embora seja curiosa, embora seja sociologicamente relevante, coisa que é, eu não acho que é isso que vai ser o motor do nosso destino. Nem para cá, nem para lá. Pode ser um pouco mais eficiente, vão precisar de menos seminários, pode ser um pouco mais cinzento em vez de colorido, e podemos perder um pouco de vivacidade. Não sei. Mas não vai, em si, determinar o nosso futuro. Queria agradecer ao professor Joshua Rollo. Foi maravilhoso, como sempre. Saímos sempre transformados das suas falas. Marcos Lederman, obrigado por oferecer esse espaço. Esse espaço aqui é divino, é divino. Foi uma manhã muito gostosa. O café vai continuar sendo servido lá fora. E quem quiser conhecer também um pouquinho sobre o que a União do Judaísmo Reformista faz na América Latina, a Karen trouxe um material e a gente pode responder perguntas. E quem quiser se envolver voluntariamente, seja em congregações, seja no nosso movimento, a gente está sempre aberto a esse tipo de atividade. Muito obrigada.